conversar essa noite com vocês e o meu propósito é fazer uma introdução à reforma, conforme vocês podem ver ali no primeiro slide. Então, no nosso primeiro encontro aqui, na nossa primeira conversa, nós queremos tentar explicar o que foi a reforma, trazer as principais contribuições, o ambiente que ajudou a formar a reforma na história do protestantismo. Então, como tudo que é bom deve começar com uma definição, eu gostaria de começar com vocês com essa definição do que foi a reforma protestante. E dizer a vocês que nós vamos trabalhar essa definição ao longo da nossa palestra. Nossa palestra vai ser apenas o desenvolvimento dessa definição. Então nós colocamos aí que a reforma protestante foi a grande crise religiosa do século XVI, que fragmentou a unidade antiga da fé cristã na Europa ocidental. Eu estou usando essa definição do Henry Lucas. Há diversas definições para a reforma, cada livro que você lê de história, ele apresenta uma definição diferente. Mas nós estamos adotando essa definição e o nosso objetivo, como dissemos, é discorrer nessa definição para a gente conceber as nossas ideias aqui essa noite. Então a gente vai tentar mostrar para vocês que a reforma, ela é sobretudo um evento religioso. É uma crise religiosa. É evidente que se você abrir os livros de história, você vai ver historiadores que ressaltam os aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais. E esses aspectos, eles de fato estão envolvidos na reforma protestante. Ignorar isso seria uma grande tolice. Mas nós estamos afirmando que a reforma foi um evento eminentemente religioso. Para vocês terem uma ideia, a reforma protestante foi a época em que se mais morreu pessoas por conta da fé cristã. O maior número de mártires da história ocorreu na época da reforma protestante. A gente de vez em quando lê, escuta, assiste relatos do primeiro século, dos cristãos sendo mortos no Coliseu, e a gente fica muito chocado, a gente também fica muito encantado com o testemunho de fé daquelas pessoas, mas lembre-se disso, a época em que se mais morreram pessoas por conta do nome de Jesus Cristo foi o século XVI, por conta da reforma protestante. É importante você entender também que a reforma protestante ela é diferente do Renascimento. Só para vocês recordarem, o Renascimento é aquele movimento que ganha corpo a partir do século XV na Europa, e o Renascimento é o retorno para a cultura greco-romana, é o retorno para os valores do Império Greco-Romano, com a cultura clássica e assim por diante. Tem muitos autores que você vai ler que eles vão tentar relacionar a reforma com o Renascimento. No entanto, nós podemos afirmar que a reforma ela está relacionada ao Renascimento, mas ela não faz parte do Renascimento. O que nós estamos dizendo é que a reforma foi um catalisador da reforma. Ou melhor, o Renascimento foi um movimento catalisador da reforma. O Renascimento trouxe certas demandas que acabaram criando um ambiente para que a reforma se desenvolvesse. Por exemplo, teve um movimento muito importante durante o Renascimento, chamado ad fontes, que é o retorno às fontes originais. Então esse movimento ad fontes, isso é, você procurar ler os autores Platão, você lê Aristóteles nos originais, esse movimento ajudou a reforma protestante, porque um grupo de renascentistas chamados de humanistas bíblicos, eles também tiveram a ideia de que a Bíblia deveria ser lida a partir dos originais. A Bíblia não deveria ser lida a partir do latim, como se convencionou durante a era medieval. Então esse movimento foi um movimento importante, mas ele não é a reforma. Aqui a gente tem uma ilustração. Isso aqui é uma figura que representa o Renascimento. Todos vocês já viram, todos os livros de história têm essa figura, do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. O que é que você percebe nessa imagem? Quem está no centro é o homem. Isso representa o Renascimento. O Renascimento coloca o homem no centro da coisa. O Renascimento ele olha para as artes, ele olha para a cultura, ele celebra a razão, a criatividade, a sabedoria do ser humano. Quando você olha para o Renascimento, a fonte dos renascentistas eram os filósofos gregos, especialmente Platão. A Bíblia para eles era secundária.
No entanto, aqui você tem uma imagem do século XVI que remete à reforma. Então você percebe que tem uma pessoa segurando a Bíblia na mão e apontando para o céu. Isso são duas figuras que explicam a diferença entre renascimento e reforma. No renascimento as pessoas estão olhando para o homem, na reforma as pessoas estão olhando para Deus. No renascimento o que se produziu foram obras de pintura, de escultura. Na reforma o que se produziu foram obras de teologia, foi tradução das escrituras. Então, embora os dois movimentos tenham certas semelhanças, inclusive alguns que começaram como humanistas bíblicos depois se tornaram reformadores, embora eles tenham se relacionado, você deve pensar que o Renascimento era uma revolução cultural, artística, intelectual, com ênfase no homem, enquanto a Reforma focava em Deus, focava na salvação da alma, focava no contato com as Escrituras e tinha, sobretudo, um olhar no céu, um olhar de Deus verdadeiro. Então nós podemos dizer assim, que a Renascença, ela olhou para o mundo através da cultura clássica e expressou isso em arte. Enquanto a Reforma olhou para Deus através da Bíblia e expressou isso através de adoração e teologia. Eu coloquei dois homens aqui. Esse aqui vocês sabem quem é, né? Quem é esse aqui? É esse mesmo aqui que está na parede. Ó. O desafio é que até o final de semana vocês aprendem o nome de todos esses que estão aí, viu? Vão olhando aqui de vez em quando, podendo dar uma pescada aqui nos nomes e até o final da conferência vocês vão memorizar quem eles são. A diferença entre renascimento e reforma pode ser vista nesses dois homens aqui, Lutero e Erasmo. Eles tiveram um amplo debate entre Lutero e Erasmo de Roterdã, e dentre muitas coisas que Lutero disse para ele, tem uma frase que entrou para a história que é a seguinte: ele disse: Erasmo, seus pensamentos sobre Deus são excessivamente humanos. Aqui você tem a diferença entre um humanista bíblico e um reformador. O reformador olhava para o Senhor e interpretava a realidade através da Bíblia. Já era diferente com os renascentistas e humanistas bíblicos. Isso nos leva a uma outra questão que faz parte da nossa definição. A reforma é uma época de crise, muita crise. Você que gosta de um pouquinho de história sabe que a reforma ela coincide com o início da era moderna. É a saída da era medieval para o início da era moderna. Eu sei que essas marcações de tempo que a gente estuda na escola elas são muito complicadas, às vezes elas são até um pouco impositivas demais. Mas irmãos, uma coisa que a gente não pode deixar de perceber é que o mundo de 1500 e o mundo de 1600 são completamente diferentes. Então, o mundo de 1500 ele pode ser mais ou menos visto nesse mapa. Uma pessoa que entrou no ano de 1500, ela desde cedo ia aprender uma coisa, que havia dois símbolos que perfaziam a unidade da Europa. O primeiro era o Sacro Império Romano e o segundo era a Igreja Católica Romana. Eram os dois grandes símbolos de unidade. Então as pessoas poderiam dizer que toda a realidade da Europa girava em torno desses dois símbolos. Quando você nasce, você era ligado ao Sacro Império Romano e você era ligado à Igreja Católica Romana através do batismo infantil. Quando nós chegamos no século XVI, ou seja, 100 anos depois disso aqui, esse é o mapa da Europa. Primeiro, o Sacro Império Romano já não existe mais. Você tem uma série de nações, Espanha, Portugal, França, a Alemanha toda dividida, você tem Inglaterra independente, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, você tem a formação dos estados modernos, e você não tem mais a unidade religiosa em torno da Igreja Católica. Na verdade você tem os calvinistas, os luteranos, os anglicanos, os países que se mantiveram católicos, os que voltaram para o catolicismo, e o Império Otomano representado pelos muçulmanos. Então é importante você perceber isso. A reforma protestante ela está no limiar dessa história. Século XV e século XVI são completamente diferentes. Século XV todo mundo pensava que o mundo se resumia na Europa.
Século XVI, as pessoas estão vendo que existe um novo mundo, existem as Américas, descobriu que o mundo não era só aquilo. Então foi uma época de grande transformação, e a reforma protestante, ela está intimamente ligada a todas essas transformações que ocorreram no mundo nesse espaço de 100 anos. Isso tem conduzido os autores, os livros de história, a levantar a seguinte questão: se a reforma foi um movimento moderno ou se a reforma foi um movimento medieval. Então você vai ver autores que vão dizer que a rebeldia de Lutero, a formação dos estados modernos, o surgimento de diversas igrejas, então isso tudo são características da era moderna, com toda a ênfase no indivíduo. Enquanto tem autores que favorecem a visão de que a reforma foi um movimento medieval, à medida que a preocupação era com a salvação da alma, como é que eu vou me colocar diante de Deus, e essas preocupações normalmente eram preocupações de um homem medieval. Eu entendo que a melhor percepção é você não escolher nenhuma das duas, mas você ficar com as duas. É você perceber que a reforma está num ponto da história em que certos elementos da modernidade já estão presentes nela, mas ao mesmo tempo elementos da era medieval ainda se fazem presentes. Então nós temos os elementos da modernidade, ênfase no indivíduo, ênfase na salvação individual, ênfase em igrejas diferentes, a própria quebra da autoridade da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo as pessoas estão pensando na salvação da alma, elas estão preocupadas como viver diante de Deus, como adorar o Senhor, e todas essas preocupações eram preocupações de uma pessoa que vivia na era medieval. Então a reforma foi um tempo de crise. Um outro fato importante, eu estou voltando agora, né? Vamos lá. Isso. Uma outra questão que tem dividido vários historiadores é se é correto você dizer que a reforma foi um movimento ou se a reforma foram movimentos. Então é correto você chamar reforma protestante ou você chamar reformas protestantes. Os autores mais contemporâneos, já com uma pesquisa mais longa do que aconteceu nesse período, eles estão optando por essa última terminologia. Eles estão percebendo que é muito mais sábio você chamar de reformas protestantes, porque você não tem um movimento unificado, você tem diversos movimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo, que eles dialogam, mas ao mesmo tempo são diferentes. Então, por exemplo, você tem a chamada reforma magisterial. Por que o nome magisterial? Porque essa reforma ela está relacionada a pessoas que usaram do poder do magistrado civil para estabelecer a reforma. Dentro da reforma magisterial você tem 3 nomes: o Lutero, o Calvino e o Zwingli. Eles fazem parte desse movimento. Esse movimento ele florescia à medida que o imperador ou o rei abraçava a reforma. Então toda vez que eles traziam a mensagem da reforma, o rei se convertia, ali se estabelecia a reforma, porque eles lançavam mão do poder civil para garantir que a reforma se perpetuasse. Por exemplo, eles são chamados magisteriais porque eles mantiveram a ideia católica de uma igreja territorial, de uma igreja ligada ao Estado, de uma igreja que ela está unida com o governo. Eles mantiveram a mesma ideia da Igreja Católica de que os membros do Estado também eram membros da igreja através do batismo infantil. Eles não concebiam, por exemplo, a ideia de separação entre igreja e Estado. Para eles, inclusive o Lutero, escrevendo contra os anabatistas, ele vai dizer que a ideia dos anabatistas de separar a igreja de Estado era uma verdadeira anarquia. A igreja precisava estar unida ao Estado. Então, eles usavam o poder do Estado para servir a religião. Quando uma pessoa pecava dentro de um ambiente da reforma magisterial, você não sofria disciplina eclesiástica, você sofria uma disciplina estatal. Por exemplo, durante a era elisabetana, durante a era da rainha Elizabeth na Inglaterra, quando uma pessoa faltava no culto, ela recebia uma multa. Entendeu? Então você cometeu um pecado, você é punido pelo governo. Se isso se virasse moda, né, pastores? As arrecadações da igreja iriam estourar, né?
Mas veja que essa é a ênfase da religião ligada com o Estado, e essa é a ênfase da reforma magisterial. Então preste atenção nisso. Onde a reforma magisterial chegou e eles tiveram apoio do governo, a reforma se perpetuou. Mas onde eles chegaram e não tiveram apoio do governo, a reforma também não se desenvolveu. A gente pode dizer, por exemplo, que a reforma de Lutero, Calvino e Zwinglio não chegou em lugares como França, Espanha, Itália, Portugal. E por que não chegou nesses lugares? Porque os seus governantes se mantiveram católicos. Então, memorize bem isso aí. Além da reforma magisterial, a gente tem a chamada reforma radical. Quando a gente fala radical, entenda que eu não estou querendo dizer extremista, mas eu estou usando a palavra radical no sentido de raiz, tornar aquele elemento mais simples. E aqui dentro desse grupo dos radicais estão especialmente os anabatistas. Os anabatistas, eles repudiavam o uso do poder civil. Eles não queriam qualquer ligação com o Estado, eles não queriam uma igreja ligada ao Estado. Eles não queriam que os seus membros se tornassem membros do Estado através do batismo infantil. Então, nesse sentido, eu posso dizer para vocês que os radicais, eles são mais modernos que os magisteriais. Por quê? Porque eles prezavam pela liberdade de expressão e pela separação entre igreja e Estado. E o problema deles é porque eles vão ser os coitados, perseguidos por todo mundo. Eles vão ser perseguidos pelos reformadores magisteriais, eles vão ser perseguidos por Lutero, principalmente, e eles vão ser perseguidos pelos católicos romanos. Isso é, eles não tinham para onde fugir, né? Para onde fugir estava ruim, porque para todos os efeitos o que eles estavam fazendo era chamado de anarquia. O terceiro ramo é chamado de contra-reforma ou de reforma católica. Então, meus irmãos, várias acusações que os reformadores fizeram contra a Igreja Católica durante o século XVI, Roma percebeu que eram verdadeiras. Então Roma convocou um concílio, o Concílio de Trento, 1545 a 1563, e nesse concílio eles procuraram corrigir alguns problemas. Eles procuraram corrigir, por exemplo, o problema da imoralidade dos padres, dar um preparo teológico melhor para os padres, a formação da ordem jesuíta, que a gente vai falar um pouco mais. Eles também procuraram reafirmar suas doutrinas, as doutrinas dos 7 sacramentos, a doutrina da justificação católica, que a gente vai falar aqui durante as palestras. Então, essa reforma, essa correção da Igreja Católica serviu para barrar o avanço do protestantismo e até recuperar certas regiões que os protestantes já tinham entrado. E esse ressurgimento da Igreja Católica, ainda no século XVI, foi a prova final de que, de fato, a reforma não ia conseguir alcançar o mundo inteiro. Outra coisa importante: quando foi que a reforma começou e quando foi que ela terminou? A data que entrou para a história é 31 de outubro de 1517, aquela ocasião em que o Lutero pregou as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Mas, meus irmãos, de fato, ali não era uma reforma, era um debate a respeito das indulgências. O que Lutero fez ali foi uma atividade acadêmica que era muito comum na Europa. Então, quando um professor queria levantar um assunto para discutir na universidade, ele escrevia as suas teses em um documento em latim, isso significa que o povo comum não lia, e ele pregava num determinado local da cidade público, para que seus alunos passassem por ali e lessem aquele documento e fossem formulando as suas teses para debater com ele em sala de aula. Então, o que Lutero fez não foi um movimento em que ele estava querendo começar uma rebelião contra a Igreja Católica. Ele estava simplesmente se prestando a uma atividade comum da vida acadêmica do século XVI. Tem alguns autores que eu tenho lido que eles mencionam que talvez muito mais interessante do que as 95 teses seja um outro documento que Lutero escreveu 2 meses antes, que foi uma série de teses que ele colocou contra a interpretação, a hermenêutica escolástica, que era aquela forma de interpretação alegórica que a Igreja Católica adotou ao longo dos anos
ele defendendo a leitura natural, a leitura literal do texto bíblico. Talvez isso trouxe muito mais impacto, academicamente falando, do que as 95 teses. Mas, de fato, o 31 de outubro desencadeou todo o movimento. Mas lembre-se que só a indignação de Lutero não era suficiente para começar a reforma. De fato, a gente tem que entender que Lutero ele foi o pavio que explodiu uma bomba que já estava armada durante muitos séculos, e eu vou tentar mostrar para vocês daqui a pouco como é que isso se desenrolou. Então essa é a data, e quando foi que ela terminou? Então os historiadores também estão questionando isso. Alguns sugerem a data de 1648, a chamada Paz de Westfália, o fim da Guerra dos 30 Anos, que foi quando católicos, luteranos e calvinistas pararam de guerrear por causa de religião e resolveram estabelecer a paz. Muitos historiadores não gostam dessa data porque os anabatistas foram deixados de fora. Então, assim, calvinistas, luteranos e católicos pararam de brigar, mas tudo ainda estava perseguindo os anabatistas. Então, essa data não é uma data boa. A data da Nova História Moderna de Cambridge propõe 1559, que foi o ano do acordo elisabetano, que foi quando a rainha Elizabeth conseguiu unificar a religião dentro da Inglaterra com a formação da igreja anglicana, conciliando os calvinistas e os católicos romanos dentro da mesma igreja. Essa data também não é boa, porque nós temos outras perseguições que estão acontecendo. Por exemplo, os franceses ainda estão sendo perseguidos na França, a Holanda ainda não tinha começado o seu trabalho de evangelização, na Irlanda também não tinha acontecido. Então, eu acho que é mais sábio a gente dizer que a reforma ela termina em algum momento entre 1550 e 1600, na segunda metade ali do século XVII. Um outro ponto importante: onde foi que ela aconteceu? Qual foi a sua abrangência? Onde é que a reforma chegou? A reforma chegou em toda a Europa, seja através da reforma protestante ou da reforma católica. Toda a Europa foi tomada. A gente pode dizer países como Inglaterra, Escócia, França, cidades da Alemanha, Suíça, países escandinavos. Mais para frente nós temos Holanda, Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, partes da Polônia, até na Rússia chegaram anabatistas e calvinistas. A França, embora tenha se mantido oficialmente católica, a reforma também chegou lá com os calvinistas. Espanha, Portugal e Itália permaneceram católicas. E talvez o caso mais trágico de todos seja o da Irlanda, que a Inglaterra impôs o anglicanismo, e isso despertou dos irlandeses uma espécie de nacionalismo, em que eles acabaram percebendo que ser protestante era ser identificado com o inglês. E aí eles acabaram formando-se e abraçando o catolicismo com muita força, e a Irlanda acabou dividida entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, que é um problema que ainda continua até os nossos dias. Agora, os centros mais importantes, onde houveram mais produção, são esses aí: Wittenberg, Zurique, Genebra, Inglaterra, e os pobres anabatistas que não tinham lugar para morar, então eles ficavam fugindo de um lugar para outro onde alguém estivesse recebendo eles. Um outro ponto importante: quem são os personagens da reforma? Dá para conhecer aqui, não dá? Quem é esse aqui? Calvino. E esse? E esse? Zwingli. Esses três são os mais comentados. Você poderia gastar a sua vida toda só estudando a vida desses homens. Aliás, você poderia gastar a sua vida inteira só estudando sobre esse aqui. Existem mais de 100 volumes escritos a respeito de Lutero. Você dá quase para encher uma biblioteca e ler a sua vida inteira sobre ele. Porque ele era um sujeito muito fascinante como pessoa. Tem muita coisa engraçada e muita coisa que choca também quando você lê a respeito da vida dele. Inclusive, depois de Jesus Cristo, foi a pessoa sobre a qual mais se escreveu, mais tem livros a respeito dele. Já o Calvino, ele é menos interessante como indivíduo.
ele era um sujeito mais recluso, ele era um sujeito mais dado à literatura, a ler, a escrever, então não tem tanta coisa interessante sobre a vida dele, mas ele é mais importante como teólogo, provavelmente o maior teólogo, o homem que mais produziu e que mais influenciou a igreja ao longo dos anos. O Zwinglio, por que ele é importante para nós que estamos aqui? Porque foi o Zwinglio que influenciou as nossas ideias a respeito de ceia do Senhor. O pastor Mark vai ter uma palestra muito interessante sobre o colóquio de Marburgo. Não perca essa palestra, que vai ser a briga de Lutero e de Zwinglio a respeito da ceia do Senhor. Você vai ver como isso foi interessante. Mas ele foi o sujeito que nos influenciou os batistas do pensamento da ceia como sendo um memorial. Mas além deles, tem outros. Quem é esse aí? Hã? Simons, muito bem. Esse? Melanchthon trabalhou junto com Lutero. Ele foi o primeiro a escrever uma obra de teologia sistemática na Reforma 1521. E esse? Martin Butzer, Estrasburgo. Teodoro Beza, que sucedeu Calvino. Esse? Thomas Cranmer, reformador na Inglaterra, escreveu o livro de oração comum, que até hoje continua sendo utilizado pela igreja anglicana. E você tem os reformadores católicos. Quem é esse? O Papa Paulo III, que convocou o Concílio de Trento. Esse sujeito é uma história bem interessante, chamado Gasparo Contarini. Ele teve uma experiência de conversão muito semelhante à de Lutero, mas ele nunca saiu da Igreja Católica Romana, e ele fez de todos os meios para tentar unir luteranos e católicos sob uma mesma fé. Ele morreu tentando isso. Ele era muito próximo do Papa. Ele inclusive teve vários contatos com os luteranos, tentando aproximá-los, mas ele não conseguiu. E você tem esse sujeito aí, que é o da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, que também teve uma história muito interessante. Ele foi um soldado, se feriu durante os seus trabalhos de soldado, ele se dedicou à vida contemplativa, se tornou uma espécie de monge, e ele daria origem à chamada Companhia de Jesus, ou a Ordem Jesuíta, que tem tudo a ver com a história do Brasil, porque foram os primeiros grupos de monges que chegaram aqui no Brasil para trazer a catequese e ensinar. Inclusive, boa parte da educação brasileira durante séculos esteve sob a liderança dos jesuítas, até que foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Mas a pergunta mais importante de todas é essa: por que a reforma aconteceu? Isso aqui, gente, é a cereja do bolo. Por que a reforma aconteceu? Então, eu quero mencionar alguns pontos. Primeiro, a reforma aconteceu por conta de uma crise de autoridade. Os reformadores, meus irmãos, eles apresentaram uma nova fonte de autoridade para as pessoas. Eles apresentaram a Bíblia como autoridade. Durante toda a Idade Média, a autoridade das pessoas residia na figura do Papa, e na figura do clero, e na figura dos concílios. Os reformadores denunciaram o Papa, o clero e os concílios como sendo corruptos, e apresentaram a Bíblia como sendo única norma, única fé, dizendo que ela é simples, a Bíblia pode ser compreendida por qualquer pessoa, embora a Bíblia tenha partes difíceis de serem entendidas, mas no que diz respeito à mensagem do Evangelho, a Bíblia é simples, tão simples que até uma criança pode compreender. Os reformadores apresentaram isso. Eles disseram que tudo que uma pessoa precisa para compreender as Escrituras é da iluminação do Espírito Santo. Ele não precisa de um monge, ele não precisa do Papa, ele não precisa do próprio magistério católico dizendo como é que a Bíblia deve ser lida. E é por isso que eles tiveram uma grande luta para traduzir a Bíblia na língua do povo, entregar as Escrituras no vernáculo. Tem uma frase de Lutero que é bem engraçada, e que para nós que somos batistas até um tanto inapropriado, em que ele diz o seguinte: eu não fiz nada, eu me sentava na taverna, bebia a boa cerveja alemã, enquanto a palavra fazia o seu trabalho. Um batista não ia dizer jamais um negócio desse, né? Dizer, eu tomo meu refrigerante, né? Tomo minha água mineral.
Mas a frase de Lutero é para dizer justamente, irmãos, esse princípio que nós chamamos de sola escritura. O princípio de que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem poder por si mesma e ela é entregue nas mãos das pessoas, com o Espírito Santo iluminando, as pessoas compreendem e se convertem. Então, a transformação na área da autoridade acabou colocando a Bíblia no centro e a pregação como sendo a parte mais importante do culto. Além disso, alguns movimentos estavam acontecendo nesse momento do século XVI que colocaram em xeque a autoridade da Igreja Católica. Não só os reformadores vinham apresentando a Bíblia, mas o próprio papado vinha numa grande crise. E aqui eu quero mencionar alguns fatos para vocês que são bem interessantes. No ano de 1302, um papa chamado Bonifácio VIII, ele expediu uma bula chamada Una Sanctum. A bula é aquele documento oficial da Igreja Católica, em que ele disse o seguinte: que todo o poder espiritual e temporal pertencem a Roma. Isso significa que, com essa bula, o Papa estava dizendo que a Igreja Católica não era só dona da vida espiritual das pessoas, mas ela também era dona da coroa dos reis. Os reis precisavam receber a sua coroa do Papa. Os reis deveriam ter submissão à Igreja. O império deveria estar dobrado diante da Igreja Católica. E evidentemente os reis não receberam essa bula com muito carinho. E logo depois disso, a Igreja Católica começa a cair numa série de problemas, num processo de enfraquecimento. Entre eles nós temos o chamado cativeiro de Avignon. O que foi isso? Logo depois que o Papa expediu essa bula, o rei francês sequestrou o Papa. Imagina isso. Sequestrou. Você não vai mais morar em Roma, você vai morar numa cidade francesa chamada Avignon. E lá o Papa ficou vivendo quase como um vassalo, um servo do rei francês. Logo depois que esse Papa morreu, os franceses elegeram um outro Papa e o Papa continuou morando na França. E aí, até 1377, o Papa ficou morando na França. Então eu quero que você perceba que isso trouxe uma desmoralização para o Papa. Porque o Papa tinha acabado de expedir uma bula dizendo que ele era maior do que o rei deveria estar submisso a ele. Só que ele está lá sendo praticamente um vassalo. Isso desmoralizou o Papa. E aí a igreja tentou resolver o problema. O que eles fizeram? Em 1377 eles elegeram um novo Papa. Só que esse Papa se demonstrou um grande ditador e eles procuraram tirar esse Papa. Aí sabe como é que eles resolveram tirar esse Papa? Eles tiraram o Papa elegendo outro Papa. E aí a Igreja Católica ficou com dois Papas. Um morando em Avignon e o outro morando em Roma. Eu quero que você tente pensar aqui como um católico romano do século XVI, que tinha o Papa como sendo a maior autoridade, e agora na cabeça deles está seguindo o seguinte problema: qual é o Papa que é o sucessor de Pedro? Tem um aí que é falso, qual é? E aí tanto as pessoas como também os próprios reis foram escolhendo. Não, eu quero o Papa do Avignon, eu quero o Papa de Roma, e a Europa ficou dividida. Aí a igreja tentou resolver o problema. Eles elegeram um terceiro Papa para tirar os dois, Alexandre V. Elegeram. Aí o que aconteceu com os outros dois? Os outros dois não deixaram o papado, agora tem 3 papas. Então você imagina o tamanho do problema que isso gerou na cabeça do povo da Europa, até que eles resolveram o problema no concílio de Constança. Eles elegeram Martinho V e eles tiraram todos os outros papas. Mas eu quero que você perceba que tudo isso gerou um problema muito grande de autoridade. Eles viram que o papado não era uma coisa tão séria assim como eles diziam. E ao mesmo tempo gerou um outro problema. Preste atenção nisso. Quem tem mais autoridade na Igreja Católica? O Papa ou o Concílio? Porque foi o Concílio que se reuniu e disse: o Papa é Martinho V. Então o Papa não tem tanta autoridade assim. Tanto que na época da Reforma, Lutero clamou por um concílio e ele dizia que os cristãos poderiam se reunir, mesmo sem o consentimento do Papa, e formar um grande concílio e resolver os seus problemas. Porque isso já tinha acontecido na história. Lutero dizia: isso já aconteceu, já se reuniu o concílio para estabelecer a igreja, como é que a igreja funciona. Então isso gerou um grande problema. Um outro problema
a corrupção do clero. Meus irmãos, a partir de 1450, os papas eram extravagantes, imorais, gananciosos. Talvez o grande papa que seja a foto de tudo isso que eu estou falando para vocês é um sujeito chamado Alexandre VI, chamado Papa Borgia, que ele era um espanhol. Ele era imoral, ele tinha um monte de filhos. Ele tinha um filho que era cardeal. Então ele tinha filho, ele vivia com prostitutas. Era uma coisa terrível que ocorria naquela época. O Papa do tempo de Lutero, um homem chamado Leão X, quando ele chegou no papado, o negócio dele era caçar. Ele não queria saber da vida espiritual do povo, ele queria caçar, ele gostava de caçar porco, gostava de construir igrejas, fazer obras de arte. Então tudo isso gerou isso que eu estou chamando aqui para vocês de crise de autoridade. Crise de autoridade. As pessoas já não acreditavam mais nos seus líderes, porque seus líderes eram muito imorais. Um outro fator, dinheiro. Eram muitos impostos que tinha que se pagar a Roma. E você imagina os reis que tinham que enviar fortunas para Roma e ao mesmo tempo vendo o seu povo passando fome, vendo o próprio reino enfraquecido economicamente, enquanto os papas e o clero viviam na imoralidade e na extravagância. Para você ter uma ideia, as pessoas estavam tão saturadas com isso que quando o Henrique VIII proclamou a reforma na Inglaterra, ele nacionalizou todos os mosteiros, pegou todas as propriedades da Igreja Católica e transformou em estatal, e ninguém reclamou. Ninguém reclamou, porque todo mundo estava saturado. E a prática mais repugnante de todas é as indulgências. As indulgências, elas são parte daquilo que é chamado na teologia católica de prática da penitência. Tudo isso surgiu de uma interpretação equivocada de Mateus capítulo 4, versículo 17, quando o texto sagrado diz: arrependei-vos. A versão católica da Bíblia Vulgata, quando traduziu arrependei-vos, traduziu por penitenciai-vos. E a partir disso, a Igreja de Roma construiu uma teologia muito bem elaborada da prática da penitência, que envolvia você ir até um líder, confessar, se arrepender no coração e depois restituir. Isso é, você pagar alguma coisa, que era você rezar 200 Ave-Marias, você ir andando até Jerusalém, seja lá o que fosse. Então envolvia você confessar, você ter uma contrição no seu coração e você pagar alguma coisa. Só que durante o século XVI, irmãos, isso foi levado às mais escandalosas consequências, ao ponto de as pessoas começarem a vender o perdão antes de você pecar. Você entendeu? Você está planejando ali fazer uma coisa errada, ou quer saber, eu vou logo lá comprar a minha indulgência, porque pode ser que eu pegue e depois morra, eu não tenha tempo de me purificar, e aí eu estou quebrado, né, se eu comparecer diante de Deus. Então isso vira uma coisa muito imoral, ao ponto de ter um cobrador de penitência chamado Johannes Tetzel, que era um grande inimigo de Lutero. Ele entrava na cidade cantando uma musiquinha com essa letra: quando uma moeda no fundo do cofre cai, a alma direto para o céu vai. Linda a musiquinha, né? Linda. Então ele entrava nas cidades cantando essa musiquinha. E as pessoas vinham comprando, porque esse dinheiro era usado para financiar a catedral que o Papa está vendo até hoje, a Catedral de São Pedro, no Vaticano. Só que o Lutero começou a estudar esse texto no original, Mateus 4,17, arrependei-vos. E ele encontrou um comentário de um humanista bíblico chamado Lourenço Valla, que era católico, mas que estudou esse texto no grego. E ele viu que onde a Igreja Católica traduziu por penitenciai-vos, na verdade não era a tradução correta. A tradução correta era arrependei-vos. E arrependei-vos não como sendo uma confissão auricular e um pagamento, mas como sendo uma profunda contrição dentro do seu coração. Então ele entendeu isso. E foi aí que ele começou a sua revolta contra as indulgências, e isso gerou no coração das pessoas um sentimento contra o clero.
Então Lutero foi e lutou muito contra isso. Então, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é que os reformadores, eles apresentaram uma nova autoridade. A autoridade é a Bíblia interpretada por si mesmo, a Bíblia na língua do povo. Talvez a grande frase de Lutero nessa época seja essa. Ele estava na dieta de Worms, 1521, diante de todas as autoridades católicas, todos os livros dele estavam em cima de uma mesa, ele tinha um cardeal diante dele, ele tinha um imperador, e a pessoa chegou para ele e disse assim: se retrate do que você escreveu, se retrate. Ali, ou ele se retratava, ou ele morria. E ele disse a seguinte frase: se eu não for convencido pelas Sagradas Escrituras e pela razão clara, eu não aceito a autoridade dos papas e dos concílios, pois eles se contradisseram uns aos outros. Minha consciência é escrava da palavra de Deus. Eu não posso e eu não vou me retratar de qualquer coisa, porque agir contra a consciência não é certo nem seguro. Eu não posso fazer nenhuma outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Esse é o solo Escritura. Esse é o solo Escritura. Uma outra questão é a questão da espiritualidade. Vocês sabem que Roma divide as pessoas entre clero e leigo. Então, o clero para a igreja de Roma são aqueles que escolhem o caminho da perfeição. Sei que está um pouco pequeno aqui, mas eu estou citando uma frase do Tomás de Aquino, que é um grande teólogo católico. O clero é o caminho da perfeição. Ou, nas palavras de Bernardo de Claraval, ele diz o seguinte: a história de Marta e Maria no Evangelho mostra que devemos preferir a vida contemplativa. Maria escolheu a melhor parte, mas se nos coube a parte de Marta, devemos carregá-la com paciência. Então veja que na frase do Bernardo de Claraval, a vida comum, você ser um trabalhador, você ser uma dona de casa, você ser um professor, para ele era um fardo. A vida de perfeição era a vida do clero, a vida de você estar ligado à igreja. Então essa proposta de igreja, que ainda hoje continua sendo a proposta da igreja católica, era uma proposta que não via uma possibilidade de uma vida espiritual profunda para aquelas pessoas que são casadas, para aquelas pessoas que não têm vocação ministerial. Então vários movimentos começaram a surgir de espiritualidade fora do clero. Várias pessoas começaram a se juntar, homens casados, mulheres casadas, pessoas solteiras, e eles começaram a formar grupos de oração, grupos de estudos bíblicos, fora da igreja católica, porque eles nem eram aceitos e eles também nem confiavam na igreja, porque a igreja tinha se tornado imoral demais. E vários desses movimentos foram florescendo na Idade Média, dentre eles o movimento de irmãos de vida comum, de onde veio um livro importantíssimo chamado A Imitação de Cristo, de Tomás A. Kempis. Então esse movimento aqui, ele foi importante por quê? Porque ele preparou o coração das pessoas para a doutrina do sacerdócio dos crentes. Então, quando Lutero apareceu com a pregação de que não existe clero e leigo, mas que todos nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus, todos nós podemos nos aproximar de Deus através do Senhor Jesus, o coração do povo da Europa já estava pronto, porque já haviam vários movimentos que estavam favorecendo uma espiritualidade fora da igreja católica. Bom, uma outra coisa, a preocupação com a morte. Irmãos, século XVI era um século em que as pessoas viviam pouco. Normalmente uma mulher se casava com 12, 13 anos de idade, e quando chegava a 25, 30 anos, ela já tinha tido uma penca de filhos, quase que um filho por ano. E as pessoas que viviam muito, viviam 35 anos, você imagina isso. O índice de mortalidade infantil era muito grande, então era comum você ter uma família em que você tinha muitos filhos, mas sobreviviam poucos. Então você tinha que lidar com a morte diariamente. Tem uma figura bem conhecida, uma pintura dessa época. Essa pintura chama-se A Dança da Morte. Não sei se dá para vocês verem bem, mas você tem aqui um religioso, aqui você tem um nobre, aqui você tem um homem simples do campo, todos eles sendo carregados pela morte. Isso aqui mostra um pouco do terror que as pessoas tinham com respeito à morte.
A ideia desse quadro é que a morte chega para todo mundo, a morte chega para o nobre, a morte chega para o rei, a morte chega para o religioso. O século XIV foi o século da peste negra. 1/3 da população europeia morreu. Uma das filhas de Lutero morreu de peste negra. E as pessoas tinham medo do juízo de Deus. O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? As pessoas viviam atormentadas com isso. E a teologia católica não dava uma resposta favorável. Deixa eu explicar melhor. Um católico, quando nascia, ou nasce até hoje, ele recebe o seu primeiro sacramento nos primeiros dias de vida, o batismo. O batismo remove os efeitos do pecado original, mas não resolve o problema. Ele precisa continuar se alimentando dos outros sacramentos ao longo da vida. Aí ele faz a Eucaristia, depois ele faz as suas confissões, ele vai para a missa. Na hora dele morrer, o padre ministra a extrema-unção, ele se casa na igreja antes disso, ele tem os seus filhos na igreja, o padre faz a extrema-unção, ele morre, faz uma missa em memória dele, e depois as pessoas continuam acendendo velas para ele. Tudo isso são meios de ajudar aquela pessoa a se salvar. Mas mesmo assim as pessoas não tinham convicção de salvação. Por isso que compravam indulgências. Porque as pessoas viam, não, eu pequei muito, aí o vendedor de indulgência disse assim, não, se você comprar essa indulgência aqui, portanto, você vai conseguir abater 5.000 anos do tempo que você devia ficar no purgatório. Então assim, as pessoas não tinham conforto na hora da morte. Elas sabiam que quando elas morressem, elas não iam para o céu. No máximo iam para o purgatório, passar uns 10.000 anos lá, se fosse um sujeito mais ou menos bom. Então, pensa nisso que... Só eu coloquei um exemplo aí. Isso é um exemplo, isso é um confessionário católico do século XVI. Quando você comparecia no confessionário, o padre te fazia essas perguntas aí. Você questionou o poder e a bondade de Deus ao perder um jogo? Você resmungou contra Deus por causa do mau tempo, doença, pobreza, a morte de uma criança ou de um amigo? Vestiu-se de maneira orgulhosa, cantou e dançou sensualmente, cometeu adultério, flertou com mulheres, trocou olhares adulterinos na igreja ou enquanto passeava no domingo? Você é uma mulher que abortou artificialmente uma criança ou matou uma criança recém-nascida não batizada? Abortou por excesso de trabalho, diversão, atividade sexual? Roubou peregrinos no caminho de Roma? Pensou em cometer adultério, sodomia, incesto? Esse tipo de questionário aqui, você acha que oferecia algum conforto para uma pessoa que ia procurar perdão? Só aumentava a culpa. O cara chegou e falou, eu pensei que eu tinha 10 pecados, depois das perguntas desse homem, eu estou vendo que eu tenho 1.000. Não dava conforto. Então a teologia católica, que até hoje é assim, ela não oferece conforto, ela não dá esperança para as pessoas comuns. E o que é que os reformadores ofereceram? Eles ofereceram a justificação pela fé. Nós vamos ter várias palestras sobre isso, então eu não quero me delongar, mas eles ofereceram a ideia de que Deus justifica o ímpio imediatamente no momento em que ele crê na morte sacrificial do Senhor Jesus e se aposta como sendo dela, ele crê em Jesus, naquele momento ele recebe o perdão completo dos seus pecados e tem a garantia de que no momento em que ele morrer ele vai ser recebido pelo Senhor. Então essa doutrina é a grande doutrina da reforma, e ela trouxe essa pacificação para o coração do povo. Eu sou um grande pecador, mas o meu Deus é um grande Salvador. Então, caminhando aqui na minha conclusão, eu quero dizer isso para vocês, que a reforma aconteceu porque as doutrinas do sola Escritura, isto é, somente as Escrituras, a doutrina do sola gratia, isto é, a salvação pela graça de Deus, o sola fide, a salvação pela fé, e do sacerdócio de todos os cristãos responderam às necessidades do século XVI e continuam respondendo às nossas necessidades até os dias de hoje. E é por isso que nós estamos aqui hoje celebrando a reforma. Então, com isso eu encerro minha primeira palestra. Que Deus abençoe. Nós vamos ter um pequeno intervalo e daqui a pouco nós vamos ouvir o pastor Marcos Sundberg. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.